Paula, eu estava aqui conversando com você e te apresentando o espaço. Aí eu peguei este baralho, que é um baralhinho que eu mesma fiz, na intenção de ter algumas palavras que, ao tirar as cartas, nós damos voz ao inconsciente, ao invisível, aquilo que não se pode ver nem pegar, mas que existe. E aí eu dei aquela, embaralhada e tal. E aí, depois que eu fiz isso, ao invés de eu deixar assim, como eu sempre deixo, tal, pro inconsciente, pro invisível, poder falar conosco assim que nós o solicitarmos, eu sem querer coloquei de novo, aqui ó, eu guardei de novo na caixa. Você quis esconder de novo Eu as quis cartinhas. esconder de novo. Aí eu fiquei pensando, o que será que tem de escondido, ou que precisa ficar escondido na sua história? Faz sentido? Faz muito sentido. Vindo pra cá, eu já tava sentindo no meu coração o que precisava ser revelado. Eu acho que a parte principal da minha história e de quem teve uma criação parecida com a minha, eu vim de uma família muito desestruturada. Então a desestrutura de uma família, geralmente, pelo menos assim na minha casa, tem que ficar escondida. Então, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, o casamento deles era muito desequilibrado entre eles. Mas isso também refletia em mim e no meu irmão. Meu irmão 11 meses mais novo que eu. Nossa, quase gêmeo. Quase gêmeos. Paula e Paulo, inclusive. Em homenagem a São Paulo, inclusive, o nosso nome. Então é quase uma dupla sertaneja. Mas nessa família, a minha mãe era muito jovem e a minha mãe tinha muita dificuldade de lidar com a maternidade. Então ela falava claramente que ela odiava ser mãe. Ela sempre falou isso, não foi só um período. Foi toda a vida, infância, adolescência. Ela tinha muitas dificuldades com isso. Então, de um lado, eu tinha um pai que ele descontava as suas dores, os seus problemas no álcool e nos jogos de aposta. Então ele era aquela pessoa que estava dentro de casa, presente fisicamente, mas emocionalmente no mundo dele. Então aquele olhar vago. Não tinha uma conversa, porque ele estava sempre preocupado com álcool e jogos de apostas. Esse era o refúgio do meu pai. E uma pessoa que vive isso não consegue cuidar nem dele mesmo, nem muito menos dos filhos. Em paralelo, tinha minha mãe, que realmente a forma que ela tinha de exercer a maternidade era com controle e ameaça. Então, ameaça severa mesmo. Então, era muita agressão física e psicológica. Então, por exemplo, eu acho até que o meu irmão sofreu um pouco mais. Então, era assim, castigos de fio elétrico, colher de pau, cabo de vassoura. Era surra mesmo, de deixar todo marcado, assim, aberta a ferida com fio elétrico, porque marca tudo. Além disso, isso foi toda a infância. Além disso, eram muitas ameaças psicológicas mesmo, assim, contra a nossa vida, contra dela também. Ameaça de abandonar embaixo da ponte, com um mendigo. Onde ela via um lugar assim, ela dizia que ia abandonar a gente. Então, o cenário da minha casa é como se fosse uma guerra. Então, tinha essas explosões emocionais. Eu e meu irmão, a gente sabia que em algum momento poderia acontecer algo pior, porque a gente era ameaçado em relação a isso o tempo inteiro. Então, eram essas explosões emocionais versus depois dias de silêncio. Então, ninguém falava nada. E a gente não podia falar nada. Então, essa parte de estar escondido não conta pra ninguém. Então, às vezes acontecia um caos terrível dentro de casa, se chegasse uma visita, não fala pra ninguém. E a gente ficava engolindo essas situações. Como que você agia? Eu ficava em silêncio. Então, eu ficava sempre observando. Essa parte que você, meio mística, meio misteriosa ou invisível, eu me conectava nesses momentos com o invisível, com a minha fé e com Deus. Porque dentro de casa não tinha um refúgio, não tinha uma segurança, não tinha uma pessoa pra estar com a gente. Muito pelo contrário, a gente sentia que era um pai e uma mãe contra a existência daqueles filhos, de certa maneira, cada um a seu modo. Vocês se aliavam? O que eu percebo, Pan, na minha história também, depois quando eu fui crescendo, que eu fui vendo as estruturas de família assim, é muito difícil na infância os irmãos ficarem unidos. Porque é tanta desestrutura e é tanto medo que cada um fica numa toca, Salve-se escondido. quem puder, né? Eu ficava com muita pena do meu irmão, por exemplo. Eu notava que ele também tinha uma preocupação, mas não tinha esse contato. Porque o tempo inteiro era ameaça. Então cada um
se esconde de alguma maneira. Aí depois que a gente cresceu, sim, a gente tem essa aproximação, a gente conversa muito sobre tudo o que aconteceu, a gente tenta buscar um significado nisso tudo, o que a gente aprendeu e como reconstruir a partir de uma desestrutura, que é um trabalho de pessoas que nascem, né, pelo menos a gente, de uma família que não teve essa estrutura, principalmente emocional, né, de pais que não tinham essa estrutura emocional para lidar com uma família e com filhos. Qual foi o refúgio? Qual foi seu refúgio? O meu refúgio, acho que era a minha mente mesmo, eu voltava para dentro. Então, sempre era mental, eu imaginava um novo cenário na minha vida. Eu escapava mentalmente, então eu queria muito crescer. O meu sonho era crescer, era ser adulta. Então eu vejo que tem muita gente que ama a infância, né? Que, se eu pudesse eu vivia na infância. Eu não, desde criança meu sonho era ser adulta, era crescer. Porque eu sabia que quando eu crescesse, aquilo ia acabar. E realmente só acabou quando a gente cresceu. E quando cada um saiu de casa. Não tinha mais ninguém na família, Paula? A gente morava longe da família, né? De avós, tios. Então era solitário? Super. A família de origem estava em outro estado, então era solitário. Você já entendia que aquilo não era certo ou você não entendia muito bem? Porque quando a agressividade, a violência, a negligência, a disfuncionalidade familiar existe, muitas vezes nós também não temos parâmetros para entender até onde é aceitável ou inaceitável. A gente fica meio solto ali, né? Fica com um monte de ponta solta. Como que você começou a entender que, não é bem assim, as coisas não precisam ser dessa forma, isso está errado? Quando que essa crítica começou a existir? Bom, eu lembro que a partir dos meus 4 anos, eu tinha essa sensação de proteção com meu irmão, porque eu tinha muita pena quando ele apanhava. E depois que apanhava, não podia contar pra ninguém, e tinha que esconder os machucados. Que nem as cartas. Isso. E a afeição de um momento de agressão é tipo de um monstro. Então eu comparava com os desenhos que eu assistia da infância. Então eu via que aquele cenário de maldade parecia com os vilões assim da infância. Então era uma coisa ruim. E mesmo que eu não soubesse se aquilo era certo ou errado, é uma angústia muito grande quando você presencia isso. Então o teu coração, mesmo que você não saiba colocar isso em palavras, você sente, você trava, né? Eu falando agora disso, eu ainda me sinto meio, o meu corpo fica rígido, exatamente. Então essa rigidez me mostrava que não era uma coisa natural. Uma outra coisa também no colégio, por exemplo, quando tinha homenagem para as mães. Sua mãe amorosa, sua mãe que fez isso. E todas aquelas características não era nenhuma que eu vivia na minha casa. Você tinha clareza disso? Eu tinha clareza. E também eu tinha minhas amigas que eu ficava indo na casa delas, era totalmente diferente. Então eu notava que era uma situação diferente. Que sentimento que você tinha? Eu tinha esperança da minha mãe mudar. Eu achava que qualquer momento a minha mãe ia mudar. Então, o que eu sentia era esperança. Poxa, um dia ela vai mudar. Mas ela vai mudar. E, na verdade, não mudou. Mas eu acho que eu tinha tanta esperança que eu fui sobrevivendo pela esperança da mudança. Acho que eu fui pegando conforto na esperança da mudança. Na parte da infância e da adolescência. Que dor, né? É uma dor rígida, Pam, porque como a gente não podia, é uma rigidez, sabe? Eu sinto isso ainda. Como a gente não podia colocar pra fora, é uma rigidez, é um peso. Uma outra coisa que eu sentia também, quando a gente tava em grupos, isso até adulta também. Às vezes a gente tá, assim, conversando com pessoas e cada um fala da sua família. Por exemplo, quando eu me formei em administração de empresas, eu fui fazer processo seletivo para trabalhar como trainee em empresas, multinacional. E às vezes eles fazem dinâmicas de grupo. Nessas dinâmicas de grupo, muitas vezes fala de família. E eu ficava, gente, quando for a minha vez, o que eu vou falar? E todo mundo tinha uma história bonita. Eu devo isso ao meu pai e à minha mãe. Eu não sabia o que falar. Porque eu só conseguia lembrar desses momentos de falta. Do que eu realmente não recebi. Então eu tentava escapar do assunto. Ficava raso, né? Me calava. Então eu guardava aquilo pra mim. Acaba que também eu vejo que isso na minha vida pessoal, em algumas relações, eu não conseguia estar inteira, porque tinha uma parte escondida, uma parte importante. Por exemplo?
Em relacionamento amoroso mesmo, até em casamento. Quando eu via problemas dentro da relação, eu não conseguia falar dos problemas. Quando você fala problemas na relação, é algo que você não gosta, algo que te incomoda? Isso, desconexão. Desconexão. Algo simples até. Quando o casal tá Você desconectado. guarda? Ficava calada. Isso nas relações, amizade, por exemplo, alguém te magoa, você guarda? Então, em amizade eu me comportava diferente, porque eu acho que, no meu caso, as amigas sempre foram um apoio muito grande. É. Então, em amizade... Nas amizades você consegue acreditar, confiar, se entregar um pouquinho? Consigo. Porque na minha vida a amizade cumpriu esse papel de apoio familiar. Sim. Então eu tenho amigas de 30 anos, de 20 anos. Você conseguiu ter uma conexão segura, um apego vincular, né? Você conseguiu fazer um vínculo seguro. Sim. E confiar nisso. Confio em Você amigos. confia em amigos? Confio. Uhum. Poucos? Eu sou seletiva, mas eu também dou oportunidade. Então, eu dou oportunidade, estou aberta a isso. E eu vou analisando. Mas eu confesso que as amigas antigas têm mais essa Eu tô achando engraçado, confiança. porque a nossa relação, ela tem algumas revelações curiosas, né? Logo que a gente começou a conversar, que eu te chamei para vir, eu falei, a gente estava tentando ver a data, conversando, a gente nunca tinha trocado, assim, né? Era mais uma relação de contato, rede social, né? E aí você falou, putz, eu não vou poder ir porque eu tenho uma cirurgia e tal. E eu falei, o que você vai fazer? Você falou, eu vou fazer a mama. Eu falei, eu acabei de fazer, eu tive que trocar minha prótese de 23 anos, sei lá o que, blá, blá. Foi muito perto. Eu nem te conhecia. E aí eu falei pra você quer os sutiãs de pós-operatório? Sim. Porque é caro, né? Eu nem sabia. E não foi nem por você não ter condição ou ter. Foi uma questão de, poxa vida, tão novos, né? Imaginei que a gente pudesse ter um corpo parecido. Eu falei assim, olha, eu vou te mandar. Porque você mora longe de mim, né? E nem te conhecer. Aí eu peguei lá os 3 sutiãs, tá? São bonitinhos, né? Branquinho, pretinho, cor da pele, assim, que eu falei, vou mandar pra você, porque estão novos, estão limpinhos, estão ótimos. E aí você ficou meio assim, né? E aí você escreveu pra mim, nossa, Pã, você vai mandar mesmo? Eu falei, vou. Aí você falou, nossa, você não existe. É verdade. E hoje, escutando a tua história, eu acho que você tá me contando uma história de ter sido pouco vista, né? De ter ficado muito solitária numa dinâmica familiar, e o movimento de cuidar, o movimento de respaldar, de considerar, de zelar, parece que dentro de casa foi muito escasso. Sim. Mas de alguma forma tem algo em você que abre para quem é de fora fazer, né? Eu não devo ser a única pessoa que tem esse movimento com você. Você percebe isso? Quando você fez isso, eu agradeço a Deus, porque sempre eu falo com Deus, e eu percebo que Deus vai cuidando dos detalhes. Então quando você me ofereceu isso, embora a gente tenha idade para ser irmã, mas eu enxerguei como uma atitude maternal. Materna. E aí quando eu vejo que eu não tenho na minha vida pessoal isso, eu percebo que Deus vai colocando de alguma forma. Porque é simbólico essa passagem de um sutiã. Muito. Não é? É simbólico. Assim, é o seio, né? É o seio. É o seio. Eu até comentei com as minhas amigas. Eu falei, gente, ela me ofereceu, ela vai mandar. Então, e chegou a tempo. E na minha casa, por exemplo, a minha mãe... Você usou? Eu usei. Você gostou? O branquinho não deu, mas os outros deram. Deu. Eu usei. Mas é uma sensação diferente, né? Porque é um cuidado, né? E fica segura, né? É seguro. Exatamente. É segurança. É segurança. E generosidade também. É uma doação no sentido de estar ali disponível, né? E na minha infância, a minha mãe trancava o quarto dela pra não pegar as coisas dela, assim. Não podia pegar o perfume, não tinha essa coisa de compartilhar, né? Que algumas filhas com as mães fazem. Então não tinha nada disso de comunhão, não existia. Muito pelo contrário, eu percebia que tinha uma disputa, assim. Ela me teve muito nova, então era uma forma dela lidar com a situação. Você falou que você conversa com Deus muitas vezes. Eu tô pegando o meu exemplo, porque foi muito espontâneo. Eu sempre penso que algumas reparações
elas vêm nos formatos mais inusitados e são como encomendas que nós precisamos abrir e que nós precisamos absorver, no caso, vestir. E quantas coisas que nossos pais não puderam fazer por N limitações, mas que nos encontros da vida nós temos a oportunidade de receber. Como que aquilo que é nosso vai encontrar um meio de chegar até a gente, né? Sim. É um recado como quem diz: você merece ser cuidada, você merece ser vista, você merece receber esse carinho materno, ainda que não venha da sua mãe, mas que venha de uma mãe. É verdade. Afinal, todos nós estamos interligados de alguma forma. Verdade. Né? E o respaldo disso, a sensação de ser cuidada, ser zelada, ela acontece de alguma forma. Né? E isso é como que um curativo, né? Que vai sendo feito em doses homeopáticas de feridas muito grandes e muito profundas. Acho que algo que eu também aprendi é como dar para mim aquilo que eu não recebi. Então isso também, a gente falou também no início da nossa conversa da tua organização, eu também me sinto uma pessoa muito organizada. Então essa pessoa que transmite segurança, que gosta de cuidar, de prover, de me cuidar, de me trazer segurança, de escolher situações na minha vida que eu me sinto segura também, eu vejo que eu cresci, o meu sonho era crescer, o meu sonho era ser adulta. Então eu sinto que quando eu cresci eu pude me dar aquela adulta que eu não tive na infância e na adolescência. Eu entendi isso mesmo, né? Um sonho de crescer logo para cuidar dessa criança. Verdade. Só que ao mesmo tempo, quando você cresce, aonde vai parar essa criança? E enquanto você está crescendo, com quem fica esta criança, né? Eu acho que fica comigo mesmo, né? Eu sinto dentro de mim. Eu lembro que quando eu era criança, algumas situações que eu não gostava, eu não aprovava, eu falava, criança mesmo, assim, de 4, 5, 6, 7 anos, eu falava, eu nunca vou fazer isso. Então eu repeti isso pra mim, eu lembro de cada situação dessa que eu falava e eu vou compreender. Hoje, quando eu faço isso, eu lembro daquela criança, é como se estivesse aqui comigo, entendeu? Você falou pra mim ali, antes de entrar aqui, para não ficar assustada, que às vezes quando você fala de alguns assuntos que te mobilizam, você treme. E quando você começou a me contar aqui sobre essa situação, você não tremeu aqui, eu não vi, mas eu fiquei pensando na panela de pressão, que ela vai esquentando tanto por dentro, aquele vapor, ele vai tomando conta daquele espaço, e chega uma hora que ele precisa sair, ele precisa dissipar, e sempre dá um pouco de medo na hora que faz aquele barulho, e sempre dá um pouco de medo, uma sensação de que, meu Deus, será que vai explodir? E você já teve sensação assim, de que você ia explodir? Eu sentia essa pressão no peito, né? Essa rigidez. E às vezes quando eu toco nesse assunto, me falta ar, como se eu tivesse que buscar ar. Aqui realmente eu não senti isso, muito pelo contrário, eu tô me sentindo bem aliviada, assim, como se eu estivesse tirando esse vapor contido, né? Essa pressão. E eu tô me sentindo mais leve, só por eu ter mencionado o tema. Colocar pra fora, né? Interessante a gente conseguir colocar pra fora o que esteve na nossa vida, mas não é nosso, né? Verdade. Passou por nós. Sim. Quem é a Paula? Eu acho, quando você me pergunta isso, eu acabo vendo duas versões. A Paula adulta e a Paula criança. Me conta. Então a Paula adulta, eu sinto uma pessoa muito segura, muito forte, determinada. Eu acho que, voltando aqui ao assunto do que eu aprendi com a minha família, com a minha mãe, eu aprendi a importância de ter uma mãe, mas não pelos acertos dela, pelos erros. Então eu como mãe hoje, eu me sinto uma ótima mãe, eu faço de tudo pra, até essa parte de me doar pra alguém, pras minhas relações, de checar como estão. Então como adulta eu me vejo assim. Como criança, Paulinha, criança, eu sinto, é uma vontade de acolher isso.
né? Eu sinto que era uma menina muito alegre, muito sonhadora, mas que não tinha espaço de ser. Então ela estava aprendendo a ser, a existir mesmo, porque é como se algo não deixasse ela existir ali dentro daquele contexto. O que você acha que faltou para ela? Segurança. Não tinha a segurança de ser, né? Eu acho que a gente precisa de um ambiente seguro pra gente sentir a vontade de existir mesmo, porque era uma sensação de que não podia existir. O que seria para você um ambiente seguro para ser? Descreve para mim. É com apoio, é sem tantas críticas, sem ameaça, admirando as qualidades, contemplando as qualidades, incentivando a criatividade, as diferenças, um olhar de admiração e não de rejeição e nem muito menos com ameaça de abandono. Então, um ambiente tranquilo e seguro é quando tem um acolhimento. Você é mãe? Sou. Quantos filhos você tem? De 12 anos. É um menino? É. Como foi essa experiência? Eu tive o meu filho, eu estava casada, tô divorciada, eu tive ele em outro país, na Argentina. Então todos esses primeiros anos dele, estava eu sozinha em outro país, então não tinha ajuda. E eu falei, aqui eu vou aprender o que eu criticava antes. E aí eu lembrei da minha criança. E todas as vezes que eu prometi não fazer o que eu via minha mãe fazendo. Então cada situação que eu estava sozinha com meu filho, eu dava o meu melhor para aquilo pudesse acontecer. E assim eu fui fazendo. Então no caso de algumas pessoas que falam, agora eu entendi minha mãe, porque eu vi o quanto que era difícil. Eu te confesso, Pan, que eu fiquei, na época, um pouco mais ressentida. Porque eu falei, então é isso aqui? Mas eu tô conseguindo porque ela não conseguiu. Então sempre me trazia esse lado de entender aquela situação. Então, para mim, a maternidade, né, enquanto estava em outro país, era esse compromisso que eu tive comigo mesma de dar o meu melhor. O meu melhor para o meu filho, como formadora de uma família. E assim eu fui fazendo. Então, eu e o meu filho, super ligados. Você acha que então nessa fase de maternidade inicial, você se viu mais entristecida então? Talvez por fazer uma revisão, né, através de uma outra perspectiva. Sim. Que te faz questionar ainda mais faltas? Eu fiquei mais entristecida no início. Hoje em dia eu não sinto essa tristeza, mas ali nos primeiros 7 anos de vida do meu filho, eu me senti. Eu comparava o que eu fazia com o que a minha mãe fez e eu percebia que tinha realmente sido muito errado a forma como ela tinha feito. Ela sabe disso? A gente não conversa muito, né, Pan? Então não tem essa abertura. O que ela sabe, ela diz mesmo que não gosta de ser mãe e que não gostava dos filhos. Ela fala isso ela fala, com naturalidade. Naturalidade. Eu lembro que algumas tias minhas na infância iam visitar e elas falavam, você precisa ser mais carinhosa com seus filhos. Elas diziam, eu não consigo gostar deles. Então ela dizia. Então você deixa, você me conta de uma ferida de rejeição até assumida, né? Consciente. Sim. De ambas as partes, ativa e passiva. Sim, sim. Tem um detalhe na tua história que eu acho muito interessante. Eu não sei se você já pensou dessa forma. É tão na contramão da idealização materna que o fato de você ter um irmão nesse contexto e teu irmão ter uma irmã neste contexto é praticamente uma salvação. Uhum. Independente de vocês serem aliados ou não serem aliados, mas é como uma prova viva da certeza do que foi vivido. Uma testemunha. Isso. A gente porque, se considera assim. Às vezes a gente vive situações tão bizarras, tão disfuncionais, tão dolorosas, tão fora assim do previsível, que é capaz que cheguemos a duvidar. Não pode ter sido assim. Não, acho que eu estou exagerando. Okay. E quando tem alguém que estava lá e diz para você,
era isso mesmo. É verdade. Tal. Diferente do que parece, a gente estava até falando disso um pouquinho antes, é quase que alguém dizendo assim, você não está louca, você não está louco, realmente foi isso. E diferente do que as pessoas pensam, Paula, na altura do campeonato, na idade adulta, não doeria menos se nós percebêssemos que não foi tão forte assim, ou que não foi bem assim, ou que bababá. Mas não é sobre doer mais ou doer menos, mas é sobre a validação do que aconteceu, para que consigamos, então, organizar e estruturar isso dentro da gente. É mais ou menos quando você tem uma ferida que está sangrando e você leva para alguém, para um médico ou para a pessoa que vai te ajudar. Você não quer que aquela pessoa diga para você, olha, não foi tão grave, não foi sei o que, vai ter jeito. Não é isso que você quer ouvir. Você quer alguém que acolha o que você está sentindo. Você quer alguém que consiga, de alguma forma, se aproximar daquilo e validar. Caramba, você está me dizendo que está doendo? Nossa, então eu imagino, vem cá, deixa eu te dar colo. Nossa, realmente. Porque tudo que a gente mais precisa é da validação. Tudo que a gente mais precisa é da segurança de um espaço que nós podemos simplesmente desaguar essa enxurrada que está dentro da gente, né? Sim. É quase que é quase que um colchãozinho confortável e quentinho para a gente poder se debruçar e poder entregar aquilo que se passa por nós. Isso aliviaria a rigidez, né? Porque a rigidez é aquilo que prende, dizendo não pode, não tem. E quando você consegue simplesmente... É que isso que você comparou da ferida e de ter alguém validando, ou de ter o irmão que é a testemunha daquela situação, tem a ver com o que estava escondido. Total. Que você falou. Porque é como se para outras pessoas não existisse uma família assim. Mas existe esse tipo de família. Só que a gente guarda essas situações. Então, colocar para fora é um alívio. Porque primeiro que é a certeza de que realmente foi daquele jeito e ainda é dessa maneira. E quando a gente coloca pra fora, na verdade eu acho que ninguém tem o direito de impedir você de falar a tua verdade. Então quando a gente fala como foi, dá um alívio, aí traz aquela sensação de ser. Agora eu sou, porque eu posso falar como foi antes. Engraçado que você falando isso me veio uma outra ideia. Quando nós não podemos falar, ou nós entendemos, ou nós somos doutrinados a não falar sobre algo, ou porque foi realmente, literalmente dito, não diga, ou porque os movimentos ficavam o tempo inteiro desconstruindo aquilo, não é isso, não é assim e tal, tantas dinâmicas que não validam, ou não autorizam, ou não permitem, indiretas ou diretas, isso faz com que a gente também fique tornando parte nossa, trancafiada, de algo que simplesmente tinha que passar pela gente e não ficar na gente. Parece que estanca. Isso. Fica contendo, como se fosse o pulso da ferida que você falou. Como se fosse o pulso da ferida. É verdade. Foi ótima essa leitura. E isso vai nos inflamando, né? E você falou uma coisa, eu sou muito de palavras, né? E você falou uma coisa ali que eu gostei e eu fiquei na cabeça quando eu disse assim, aqui é um espaço que eu vou cuidar de você, você sabe que é televisionado, então você me fale só o que você realmente quiser, achar que faz sentido para você, para quem estiver escutando. E você falou assim para mim, você aguenta ouvir? Porque para mim ok, porque é a minha vida. Aconteceu na minha vida, como quem diz, isso aconteceu, falar é uma libertação e eu não sou o que me aconteceu, mas eu me tornei o que posso fazer sobre tudo isso e assumir o que aconteceu e poder falar é como me aliviar, né? Eu tive a sensação de ser até uma válvula de escape, assim, Sabe uma outra coisa que eu lembrei?
quando eu cheguei no meio do assunto, eu te falei que a psicóloga que me acompanhou era uma amiga minha de infância, desde pequenininha até uns 7, 11 anos. E depois a gente nunca mais se viu. Fantástico isso. Né? E aí não tinha rede social na época. E aí depois de uns 20 anos eu fui procurar ela e a encontrei nas redes sociais. Legal. E ela é psicóloga. Uhum. E eu te falei no início que eu precisava, ou pelo menos eu achava que eu precisava, de uma psicóloga. Falei assim, não, ela é perfeita, porque ela me conheceu na infância. Então, a Paulinha ela conheceu. Sim. Passamos 20 anos sem ter nenhuma notícia, então ela vai poder me acompanhar nesse processo. E é como se eu quisesse mais uma testemunha. Viu? Porque ela via, ela ficava na minha casa, ela conhecia minha mãe, meu pai, o meu irmão. Então, a família dela era um exemplo pra mim, porque eu via o acolhimento que existia e ela sabia dos problemas que tinha na minha família. Então eu falei, eu preciso dessa psicóloga que me viu criança, ela era uma testemunha minha. Então, era uma necessidade que eu tinha. É engraçado porque quando a gente fala por que precisamos do adulto na nossa fase infantil, na nossa pré-adolescência, porque o adulto, ele nos dá discernimento, né? O adulto, ele através do olhar, através da fala, através da aprovação, da reprovação, da validação, do reforçamento, ele vai nos ajudando a construir os nossos contornos para que então possamos existir. Uhum. E quando nós não temos esse discernimento vindo de uma forma amorosa, cuidadosa, firme também, Uhum. para que nos dê segurança, mas ao mesmo tempo nos provoque a cumplicidade através da ternura, né? Isso. A gente fica muito frágil e a gente fica muito inseguro, justamente porque a gente fica sem entender até onde. E ter um adulto que nos diga, é isso mesmo. Assim, quando você mostra um feito seu, um desenho, alguma coisa que você construiu ou tem, e o adulto diz, poxa, que legal. Ou então, ó, cuidado. Ou então, isso foi muito bom, ou isso não foi bom. Tudo isso faz parte dessa construção. A gente também precisa de um adulto, em algum momento, que diga, pois foi sério. Sabe Isso não foi isso legal. tudo que você está falando, que você foi desenhando, me parece o direcionamento. E olha o que eu me tornei, numeróloga e astróloga. Então, o que eu sinto me faltou um direcionamento, e eu acho que realmente a minha vida é a busca dessa direção, desse norte, desse sentido, a ponto de eu ter me tornado numeróloga e astróloga. Então, eu interpreto mapas para buscar esse direcionamento para mim e para ajudar os outros também. Inclusive, eu sempre gostei dessa área porque eu queria entender a minha mãe. Porque para mim era esse elemento oculto, escondido. Por que eu tenho uma mãe que não é o que é falado nos outros lugares? Por isso que eu preciso da testemunha do meu irmão, da minha psicóloga, que era minha amiga de infância, passou 20 anos longe. Porque não é um assunto falado. A gente tem medo, né? É uma coisa de cultura também, de honrar pai e mãe. Então, tudo aquilo que é disfuncional, geralmente a gente esconde, a gente se cala. E aí vira essa panela de pressão que você falou. Só que eu acho que quando a gente esconde, porque não é esconder uma intimidade, isso daqui é uma coisa íntima, eu não quero falar. Mas quando você esconde 20 anos da sua vida, 10, 20 anos, que é a infância, a adolescência ali, você esconde uma parte sua, parece que tá na sombra, é segredo, não fala. E é um peso guardar isso. Então eu também sinto, assim, uma vontade de falar de forma natural, porque além de pai e mãe, são seres humanos, né? Então tem seres humanos que acabam construindo uma vida ou uma família como se fosse na beira de um abismo. E sempre quando a gente chega perto desse abismo, a gente parece que vai cair, é uma situação de perigo. Então, por exemplo, o que eu sinto é que eu tive que sair dessa beira do abismo e deixei eles lá. Então eu tenho um pouquinho de culpa disso, tá? Então é um trabalho interno de fortalecer isso para sair. Tem uma coisa que me chama atenção. Porque você começa me contando de uma mãe e de um pai, você descreve, você conta do alcoolismo, você conta do vício dos jogos e tal. E depois você não toca nesse pai, e o teu olhar é todo materno, é todo pra mãe. Uhum. Eu tenho pra mim que aonde mais a gente olha e a gente não desiste, é porque tem algo ali que, por incrível que pareça, mesmo caótico, ainda um pouquinho mais desenvolvido, que é aquele lado que a gente desiste. Porque na sua fala, me parece que muito cedo você desistiu desse pai. Como se assim,
dali não vem e não dá. É porque eu vi ele desistir da vida. Eu acho que uma pessoa que se entrega a um vício, ele desistiu da vida. E hoje ele é idoso, ele nunca saiu disso. Eu acho que eu desisti dele mesmo. Acho que diferente quando eu te falei que eu tinha esperança na minha mãe, eu nunca tive no meu pai. O que te fazia ter esperança na sua mãe? Eu não sei. Mas há algo. Porque, de alguma forma, você tem um feminino muito construído, muito bem construído. E quando eu falo feminino, não estou dizendo sobre sexualidade, eu estou dizendo sobre identidade feminina. O que me faz pensar que havia algo nesse modelo que você entendia, que dava para aproveitar, sabe? Que dava para, por mais deficitário que estamos entendendo que era, e que você tem claramente que era, e ela verbalizava, aí eu vejo uma ambivalência curiosa. É verdade. Por exemplo, você me diz que tinha um segredo que não podia ser falado, fechado. Por outro lado, ela escancarava. Eu não consigo. Havia algo. Havia uma real dificuldade dessa mãe. Ela realmente assumia, ela não ficava atrás de uma vaidade do tipo, não, imagina, né? As pessoas vêm e falam, pô, você tem que tratar melhor, eu não consigo, eu tenho dificuldade. De alguma forma, mas de uma forma muito deficitária, desorganizada, atrapalhada. Por incrível que pareça, neste momento havia uma franqueza. E por ser a franqueza de mãos dadas com a honestidade do sentir, na incapacidade de se ter o que se devia ter, te dava um pingo de segurança, que talvez tenha sido o prenúncio de você se tornar muito do que você é, de te autorizar de um jeito muito primitivo ser, e te dar esperança. Eu apostaria que você até hoje é alguém com esperança. Eu sou uma pessoa com esperança na vida. Eu não sei se eu ainda tenho esperança na minha mãe. Não é sobre ela. Não? Não é sobre ela, porque claramente ela tinha sérias dificuldades. Claramente, ela assumiu. Há um valor extremo nisso. Não justifica o que ela foi, mas abre espaço para que nós possamos reconhecer o que não se teve. Não há uma mãe questionando a você, não, eu dei, eu fui, não há uma mãe dizendo, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu não consigo, caramba. É verdade. Então, tem-se a franqueza, a honestidade da impossibilidade de ser. É verdade. Para mim, se não a única, o melhor que ela pode te dar. Como alguém que comete um crime e que não há como voltar atrás, não há o que se possa fazer para retomar o caos que aconteceu e tal, mas o que a pessoa minimamente deveria e precisaria fazer era assumir. É verdade. E quando a pessoa assume... Reduz a pena, né? Reduz a pena e liberta. Muitas vezes tudo que você quer escutar de alguém é a pessoa assumir. Pô, então tá bom, então eu já entendi, foi isso. E a tua mãe, ela sempre assumiu. Não consigo, não dá, não tenho. Isso te deu discernimento de construção. Você sabia onde não pisar. Você já entendia que aquilo não era bom. Não havia uma maquiagem. Isso que você falou, me lembrei que quando eu comecei a fazer terapia, um dos primeiros pontos que eu falei eu tinha uma preocupação muito grande porque eu achava que eu não tinha referencial. Então eu tinha uma preocupação, já era no início da minha maternidade, eu falei, eu não tenho referencial, não, como é que eu vou fazer? E ela me fez falar umas 5 sessões seguidas, tudo que eu achava que eu não tinha referencial.
E eu fico aqui, 5 sessões parece pouco, né? Mas pra quem tá no processo, Não, parece que ela é tava. longo. E eu falei, gente, ela não vai me ajudar a encontrar esse referencial? E eu fui falando, e aí lá pela 5ª sessão ela falou, tudo que você falou até aqui é o seu referencial, é o seu ponto de partida. Então daqui o que você não aprova, faz de outra forma, é o referencial. Essa é a minha referência, eu vou fazer de uma outra forma. E essa esperança que você mencionou, eu acho que eu tinha a esperança, uma esperança que ainda existe em mim, é de tudo que eu aprendi com meus pais, como eu posso fazer diferente. Então essa é uma esperança que está em mim, como se eu pudesse fazer daquilo algo melhor a partir de mim. Eu estava pensando, imagine só você ser criada onde só há maçãs podres, mas elas são maquiadas de maçãs saborosas, lindas. E cada vez que você morde, você sente um gosto ruim e você não consegue entender, mas meu Deus, essa maçã é incrível, é linda. E as pessoas olham de fora e falam, mas como? Você não pode estar doente, as suas maçãs são todas saudáveis, são todas lindas, são todas ótimas. Na sua situação, não. Via-se a maçã podre, reconhecia-se que a maçã era podre, que não era boa, e você soube desde sempre o que é uma maçã ruim e o que é uma maçã saudável. Você tem parâmetro, você tem discernimento. E em cima disso, você conseguiu construir quem você é. É verdade. Há um trabalho muito grande da gente ter que entender, pera, essa maçã tá podre mesmo? Essa maçã tá bichada mesmo? Tal, até entender o que é uma boa maçã, o que não é, o que é bom, o que é ruim. Como se fosse um engano. Isso. Realmente eu não vivi o engano. Eu sabia desde cedo o que era. Viu? É verdade. Nesse ponto, por incrível que pareça, eu não quero romantizar não, eu quero trazer dados reais. Ela foi honesta. É verdade. E esse mínimo que ela pôde fazer, que não justifica e não minimiza em nada o quão foi faltante, te deu discernimento. É. Isso é grande. Tem uma sensação ainda de não é de não pertencer, de algo, me fugiu a palavra, inapropriado. Como se eu viesse de um lugar inapropriado. Tem uma sensação assim, ainda. Tem toda essa clareza e esse discernimento, mas tem uma sensação de que por que não era algo normal, algo comum, algo inapropriado. Tem uma sensação ainda dessa inapropriação. Então quando você fala tudo isso, eu tenho clareza, tenho discernimento, mas ainda tem esse toque do inapropriado. Melhora pra mim, pra nós. Não sei se eu tenho culpa de falar da forma como era a minha família, ou comparação também. Quando eu vejo tantas pessoas falando de tão bem da família, e algumas pessoas quando vêm de uma família assim, olha, pelo menos eu, parece que tem um pouco de culpa quando a gente fala sobre essas situações. Eu acho que no fundo, acho que eu teria a esperança de ter tido uma família perfeita. Então, é uma sensação de inapropriação, às vezes, falar sobre esse assunto. Engraçado, inapropriar combina com a ideia de querer crescer logo. Combina com a ideia de eu quero crescer logo para sair daqui. Que me faz pensar também que sem perceber você também entende que abandonar a criança é um jeito de se salvar. Que eu penso que também poderia ser o recurso que essa mãe entendeu inconscientemente. Eu preciso abandonar essas crianças, eu não quero ser mãe, ela abandonou, eu não tô pronta, ela foi embora. Para eu sobreviver. E você também abraça isso. Eu quero crescer logo para sair disso. Então você também está abandonando a sua criança. Quando você cuida do seu filho e você faz o paralelo com o que você não teve, e vê, poxa, ela poderia ter feito como eu estou fazendo, eu consigo fazer porque ela não conseguiu, isso o quê? Ainda você está na mãe, mas nitidamente, e a sua menina? E a sua criança, né? Ela está precisando muito, até hoje talvez,
desse amparo, desse olhar, dessa não só da validação de que realmente era caótico, mas quando você fala inapropriação, me vem a ideia de que você precisa se apropriar da criança. É verdade. Porque essa criança faz parte de você. E essa criança ficou muito sem espaço para poder chorar, para poder ter dúvidas, para poder ter acolhimento, para poder receber carinho, para poder errar, acertar, ser amada, né? Ser de alguma forma credibilizada. Então, quando você fala, eu queria crescer logo, você também está repetindo o mesmo processo de abandono. Nesse lado é mesmo. De Eu não gostava de abandonar-se. brincar, não gostava de brincar de boneca, então eu brincava de ser, sei lá, eu dava aula, eu brincava de profissões, eu não brincava de boneca, eu nunca gostei de uma Barbie ou de nada disso. É engraçado porque o universo te deu um menino, né? Ou seja, a sua menina, ela tá... Mas você sabe que ela me deu um menino, a vida me deu um menino, e quando meu filho era pequeno, eu confundi o nome dele com o do meu irmão. Mesmo? Eu acho que eu tinha um olhar maternal para o meu irmão, porque eu confundi o nome do meu filho com o do meu irmão. Não sei, mas eu acho que sim. Ou você estava revivendo e aí eu peguei aquela figura dinâmica masculina sua como seu irmão. Ou quando o teu filho estava pequenininho, era como se você também se visse pequenininha. E ao olhar para ele, tinha dinâmica, porque você tinha uma relação materna com o teu irmão. Eu acho que sim. O referencial materno estava muito mais voltado com o que você desenvolveu para se salvar e salvar o seu irmão, do que para si mesma, né? Até porque quando a minha mãe fazia algo com meu irmão, eu tinha muito mais raiva dela do que quando era comigo. Eu achava um absurdo ela ter a coragem de fazer aquilo com meu irmão. Tá vendo? Olha que interessante. E a tua menininha? Abandonei, né? Até nisso eu abandonei. Pois é, onde ela tá? Não sei. Eu sei. Tá aí. Tá dentro de você. O que você acha que você poderia fazer por ela? Eu acho que eu não sei, porque eu acho que eu só aprendi a ser adulta. Desde pequena, acho que eu não sei nem te responder isso. Mas eu não quero que você me responda, porque crianças não sabem responder. É verdade. A grande maioria das coisas. Você não tem que responder. A criança tem direito de não responder. Ela não sabe de tantas coisas, da grande maioria das coisas ela está começando na vida. Permitir cuidar da nossa criança é permitir ter dúvida, ficar em silêncio, chorar, relaxar, fazer carinho em si, buscar fazer atividades que a criança goste. Eu outro dia estava contando aqui também que eu fui uma criança que eu não podia me sujar, não podia estragar as coisas e tal, né? E aí eu me vi repetindo com a minha filha isso numa situação de chuva, né? E eu querendo proteger minha filha por causa da chuva, aí eu parei e falei, pera, ela não é de açúcar, né? E aí ela estava curtindo a chuva, aí eu falei, por que eu também não posso curtir? Como seria curtir a chuva? Eu posso curtir, qual é o problema? Pois eu troco a roupa, lavo meu cabelo, eu também não sou de açúcar. Verdade. Eu existo, sou de carne e osso. E a gente poder fazer algumas coisas, mesmo adulta, pela nossa criança, é uma reparação que a gente pode fazer, né? A nossa criança em algum lugar aqui dentro vai ficar feliz de ser lembrada, né? A nossa criança pode ficar mais contente em ser acarinhada em lugares que ela nem imaginava que ela precisava ser. Em ser vista, né? Porque você falou agora, eu realmente vi. A criança, você me perguntou antes. Ou até eu achava que estava aqui do meu lado, assim.
Mas agora é como se estivesse dentro de mim mesmo, assim, verdadeiramente eu vi agora. Eu vi que eu abandonei também. Eu vi que eu abandonei. Quando você fala dessa reparação, eu tenho que aprender a fazer isso, porque na verdade eu não sei. Quando você vê a criança, como você a vê? Eu vejo só fisicamente exatamente como eu era. É paradinha e observando, sem Olhando? falar. Olhando. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma que se chama Eu. E a foto sou eu criança. E era sempre bicuda, sempre tava triste. Tava triste? Tava. E aí, todas as ideias que eu tenho, eu coloco nesse grupo. Então, ideias eu vou colocando lá e eu sempre olho essa criança, mas eu olho ela triste. É uma fotinha triste. O que você acha que faria ela feliz? Olhar pra ela, né? Eu olhando pra ela e validando, reconhecendo e dando a oportunidade dela existir. O que você gostaria, o que essa menininha gostaria de receber? Cuidado, atenção, afeto, validação. É liberdade de ser, de errar, de tentar, de se distrair. Todos esses anos que passaram, o adulto, né? Adulta que você se tornou e teve que se tornar. O que você poderia contar para ela? Olha, a primeira coisa que me vem é das promessas que eu fazia quando era pequena, né? Pra mim mesma, eu só pensava quando eu crescesse. Então essas promessas foram cumpridas. Quais? De fazer diferente, de ser uma pessoa equilibrada, de ter discernimento. E agora trazendo meu pai pra história, quando eu via que ele desistiu, né, pelo menos a interpretação que eu tinha, eu falava, eu nunca vou desistir. Quando eu tiver um objetivo, eu vou fundo, eu vou ter muita honra. E eu tinha esses compromissos, mas eram todos esses compromissos de valores. Não teve uma promessa leve, assim, vou me divertir, vou sentar e vou dançar. Eu nunca me prometi isso. E nem sei fazer também, pra você ter uma ideia, eu não sei dançar. Se estiver tocando uma música, eu fico assim, dura nos lugares. Essa rigidez. Eu falo bobagem, mas o meu corpo é rígido. Eu acho que ainda tá travado. Tava travado nessa parte da criança, de sair pulando. Não, eu tranquei isso. A criança, ela é concreta, né? O corpinho dela é o passaporte dela para a vida. A criança, ela precisa de autorização, de estímulo para ela se mexer, para ela aprender a dançar, para ela cantar, para ela deitar, para ela ter colinho, para ela ter respaldo. Autorização, é isso. Isso, e quando ela não tem, ela se fecha, ela fica rígida. Por quê? Porque é um jeito dela se sentir segura, justamente porque ela é tão porosa, ela é tão fragmentada, ela é tão fluida, que a rigidez é completamente oposta, é o contraponto. A criança não tem crítica, a criança é solta, a criança é leve, a criança pula, ela brinca, ela dá cambalhota, por isso que ela machuca o joelho, isso aqui. Isso é a criança sapeca, é a criança que está desbravando o mundo. Uhum. Mas quando ela não se sente segura para isso, ela se fecha, né? Que nem a gente fez do baralho. Isso. Né? Vamos fazer hoje o papel agora do oposto, né? Porque é sempre você é a numeróloga, você é a astróloga, você que é o lado místico. E eu não tenho esse dom. Eu uso as cartas simplesmente para o invisível poder aparecer e selar algo ou abrir algum portal necessário para nós. Uhum. Tá bom? Tá. Aqui, ele já começou se mostrando para nós, né? Então tá aqui. Eu vou pedir para você tirar aqui da onde você quiser. Até 3 cartas, pode ser 1, 2 ou 3, como você quiser. Vou começar pelo início. Tá?
Vi. E a última. Pode. Posso abrir? Por favor. Eu vou começar pela ordem que eu fiz. Tá bom. Olha, privacidade. Olha. Primeiro amor e surpresa. A privacidade eu acho que refletiu muito a infância, né? Primeiro Privacidade, amor. o segredo, né? É. O seu. Contido, né? Aquela casa meio em silêncio demais, cada um no seu mundo. Acho que representou isso. Primeiro amor, a primeira coisa que me vem é o início da vida adulta, já no finzinho da adolescência. Esse primeiro amor eu lembro de mim mesma, inclusive. Que foi quando eu comecei a me abrir, a falar, cresci. Então agora eu vou ser quem eu vim pra ser. Eu vou sair desse abismo que eu sentia lá. A surpresa, eu tô interpretando como a partir de agora, algo referente ao futuro. Eu acho que aqui eu tô identificando como infância, ali o início da vida adulta e aqui que está por vir. E eu posso fazer a minha leitura? Pode. Para mim a privacidade é o seu eu. Para mim a privacidade são os pedaços reservados. Para mim a privacidade é a tua individualidade. E a individualidade ela é construída também com autorizações. Caso contrário, somos invadidos pelos outros. E quando a gente vem ao mundo, a gente vai existir através do nosso desenvolvimento, através do que os outros contarão sobre nós e aquilo que os outros permitirão que nós enxerguemos a nosso respeito. O processo de individuação e o processo de autorreconhecimento também está muito ancorado sobre o que as pessoas permitem, as pessoas, os nossos cuidadores, os que deviam então nos dizer, bem-vinda, bem-vindo, que bom que você está aqui, você existe, eu te vejo, e eu posso apontar para você aquilo que você começa a perceber, e então você vai estabelecendo e reconhecimento dos seus contornos, a sua existência. Primeiro amor, sem dúvida alguma, é a mamãe. Nossa, é verdade. Meu primeiro amor. A primeira pessoa que me traz para desbravar o mundo. Aquela que deveria se emprestar para que então eu reconhecesse os meus próprios recursos. Aquela que me parece tudo. Aquela que me dá o seio para que então eu me alimente e eu possa sobreviver. Aquela que deveria se doar para que então eu pudesse encontrar forças para caminhar e existir nesse mundo tão estranho, tão novo. E esse primeiro amor, ele pode ser um amor que me frustre, ou um amor que me encoraje, e um amor que me faça enxergar a vida de uma forma mais construtiva ou destrutiva. Esse primeiro amor, ele é ponte fundamental e necessária para que então eu consiga seguir. Afinal, eu vim a convite desse amor. Esse amor me convida, esse amor me traz. E é através desse amor que eu começo a entender o meu amor por mim, o quanto posso me amar, o quanto realmente existo e posso ser amada. E aí vem a surpresa, que mesmo que esse amor, ele tenha sido deficitário, difícil, disfuncional, ainda assim ele é a ponte, ainda assim ele é o meu passaporte para a vida, foi através dele que eu vim. Por mais complicado, por mais difícil. Ainda assim, é por ele, através dele, que eu estou aqui. E aí a vida te dá surpresas. Olha onde você chegou.
Olha tudo que você conquistou. Olha o quanto você pôde se reconstruir e o quanto você pôde se descobrir, ainda que as bases da sua existência, do seu desenvolvimento, tenham sido tão falhas. Verdade. Penso que, não por acaso, surpresa é a terceira carta, mas conta que, ao desbravar-se, talvez conseguindo sair do oculto, se abraçando, se percebendo, reconhecendo, assumindo e tendo recursos e força bastante para poder olhar para tudo isso, você existe. Verdade. Pensa sobre isso. Posso ler assim? Nossa, maravilhoso. Como este amor? Maravilhoso. Perfeito. Que essa panela de pressão possa aliviar a rigidez dentro de ti, permitindo que a honestidade em meio ao caos dessa mãe fortaleça, contribuindo para a real validação da sua história, conferindo sua autorização para reescrevê-la de forma a honrar novos capítulos, ainda que a sua criança tenha estado calada e presa em si mesma nos capítulos iniciais da sua história. Nunca é tarde para apresentá-la o direito de protagonizar as tantas aventuras surpreendentes que ela merece e pode vivenciar. Comece pela dança. Depois, solte-se sem julgamento, com liberdade. Sinta seu corpo. Permita a suavidade dos movimentos, como alguém que se descobre na liberdade de ser.
linda. Vou ler sempre. Obrigada, Obrigado, minha querida. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Até a próxima sessão. É bom, né? Maravilhoso. Você viu? Você não tremeu. Eu só senti a rigidez aqui por dentro. Aqui, presa? Uhum. Você sente com frequência? Sinto, se eu toco nesse assunto, sim. Se não toca, não vem? Não, porque eu deixo de lado, assim. Engraçado a rigidez aqui, né? Uhum. No coração. É. A rigidez aqui, ó, onde pulsa e transborda as nossas emoções. É. E quando você ama? O que você sente? Eu vou pros extremos. Então, ou eu vou com tudo e aí não meço nada, ou eu fico bem com o pé atrás e não me entrego. Quando você se entrega? Quando eu me identifico de cara, assim. Quando eu olho pra uma pessoa, claro que não é sempre que isso acontece, mas quando eu olho pra alguém e falo, caramba, essa pessoa é predestinada assim, na minha vida. E como você se entrega? Aí eu me permito ser eu mesma sem essa rigidez, sem essa autorização de ser. Eu deixo fluir. E aquilo que se tem no momento que se vive basta? Ou cria-se esperanças e expectativas sobre aquilo? Cria esperança e expectativa. E caso você se frustre, isso te fere profundamente? Aí eu me enrijeço de novo, me fecho. E fica com o quê? Aí eu foco no trabalho. Foco no adulto, né, na vida Sobre prática. a experiência que você viveu, você fica com o quê? Boa. Com os momentos felizes, fico. Com os momentos felizes. E com o que eu posso aprender do acerto ou do erro dali para a próxima história. Por que você se enrijece, então? É uma proteção. Proteção. Ficando rígida, Uhum. o que acontece? Parece que eu protejo o coração, né, eu acho. Que fica tudo duro, até minha coluna dói. Parece que é pra proteger. Dizem que quanto mais rígido, é tão rígido que alguma hora quebra. Aí se abre. Uhum. Como o quê, por exemplo? Eu tenho ascendente em câncer. O símbolo do câncer é um caranguejo. Acho que é como um caranguejo. Tem aquela carapaça, mas quando quebra, ele é molinho por dentro. Ele se protege. O caranguejo, ele leva a própria casa. Ele mora na própria casa, que é a carapaça dele. Então, onde ele vai, ele leva a sua história e a sua rigidez. Como a tartaruga também. Mas se quebrar a casa da tartaruga, ela sobrevive. Se quebrar o casco do caranguejo. Não. O do caranguejo, eu não sei se é a carapaça, mas as patinhas, quando ele vai perdendo, ele reconstrói, nasce uma nova patinha. Tem a ver com o que você me falou do renascimento no início. Quantas vezes a gente tem que renascer na vida, como a borboleta. Então, o caranguejo, em vez de voltar pro casulo, ele tá dentro da casinha dele, mas as patinhas que ele vai perdendo, que ele pensa que vai morrer, nasce novas patinhas, ele vai se refazendo. E se nós não precisássemos quebrar a rigidez? E se nós aprendêssemos também a ser maleável, ainda que a rigidez em alguns momentos possa nos proteger? É como a tartaruga, que muito embora ela tenha a casca, ela tem a maleabilidade dentro dela. E ela sabe transitar e equilibrar essas duas partes. Seria interessante se, ao se doer
você não precisasse enrijecer a ponto de se machucar, mas usar alguns mecanismos de rigidez para que você se proteja de forma que se equilibre, mas também não pegar tão pesado com você a ponto de ficar com dor e muitas vezes de não conseguir se movimentar em situações que te mobilizem. Verdade. Não precisa perder uma parte minha, né? Como eu falei do caranguejo, que tem que perder pode perder uma patinha, eu não preciso perder uma parte minha. Isso. Você não precisa perder um pedaço seu. Um pedaço. Mas você pode reconhecer-se nos seus recursos, pegar mais leve com você, até porque você não é mais uma menininha que precisa se fechar para se proteger. Você é uma mulher que aprendeu nesse tempo outros recursos além da sua rigidez. Mas também você aprendeu tolerância, você amadureceu, você aprendeu a se defender, você aprendeu a ter coragem, e tudo isso com certeza te protege também. Uhum. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.